Olá, eu sou Cris Alcazar, roteirista e escritora, e esse é o curso Roteiro 1 Fundamentos. Oi! Hoje eu vou abrir citando um trecho do livro de um escritor chamado Cal Iglesias, que eu acho que tem tudo a ver com esse módulo. Como a vida é muitas vezes frustrante, ilógica e caótica, a gente recorre às histórias procurando significado e estrutura para a vida. Buscamos respostas e valores universais porque queremos saber como conduzir nossas próprias vidas, como tratar uns aos outros, como amar, como triunfar. Também nos voltamos para as histórias porque elas explicam o mundo emocionalmente e não analiticamente. Pode-se dizer, então, que as histórias são as nossas metáforas para a vida. É a mensagem, a moral, o significado da sua história, a razão da sua existência, além de ganhar dinheiro. O tema é, portanto, o que torna a sua história universal e, portanto, emocionalmente significativa. Um roteirista, ele precisa estar atento no cotidiano, na sua intimidade, nos seus sentimentos, naquilo que o emociona. Domine a técnica, mas esteja sempre atento à vida e ao fator humano. Isso é decisivo para se contar uma boa história. Se você descobrir o que comove você, você vai conseguir comover outras pessoas. Uma ideia original é uma combinação harmônica entre conteúdo e forma. Conteúdo e forma inspiram e se alimentam mutuamente. Com o conteúdo numa mão e o domínio da forma na outra, o escritor constrói a história. Algumas vezes você não começa a sua história sabendo o que você está realmente escrevendo, sobre o que ela é realmente. Mas descobrir isso é parte fundamental do escrever. Definir o tema da sua história é fundamental, é o que vai te mover durante todo o seu processo criativo. Decida sobre o seu tema antes de começar a tomar decisões sobre narrativa. Use o tema como um guia. O tema é chamado por alguns teóricos como ideia governante. E não é à toa. Seu tema vai governar a sua história. É ele que manda. Quem vê um filme procura o significado dele. Esse significado é construído com os valores do seu tema. O desenvolvimento dos personagens em seu roteiro, como a definição de caráter e vulnerabilidades, precisam necessariamente refletir de alguma forma o seu tema. Nunca de forma panfletária, exagerada, claro. Bons roteiristas sabem como articular o tema dentro de toda a sua narrativa, sem se perder e sem exagerar, expondo mais em alguns pontos e sendo mais sutil em outros. Mas as características dos personagens, o universo e todas as forças que regem a sua narrativa precisam estar de alguma maneira conectadas com o seu tema. Dá para sentir quando o tema está presente e dá para perceber quando ele está faltando. Em filmes bem construídos, bem estruturados, com bons personagens e bons diálogos, sem o tema presente, seja como uma brisa leve ou como um tufão, sua história não estará completa e ela não será eficiente. Quanto mais você elaborar seu tema em uma ideia clara, mais fácil ficará para trabalhar sua história. É o tema que vai te ajudar no desenvolvimento dos personagens, na escolha do universo, na criação dos eventos, dos conflitos. Tudo estará focado num propósito maior, que é criar um significado para sua trama. Em X-Men, por exemplo, o tema é mutação. Tudo no filme gira em torno dessa palavra, mutação, no que ela significa e também no que ela reverbera. Nas grandes e pequenas coisas, o tema está lá, tanto nas características dos personagens, quanto nas questões que o filme aborda. Por exemplo, dentro do tema mutação, o filme aborda questões sobre preconceito com as diferenças e também faz discussões sobre o que é normal e sobre o que não é normal. Às vezes em camadas sutis, outras vezes de forma bem explícita. Mas tudo sempre orbitando em volta dessa palavra. Esse é o tema do filme. Acho que na maioria das vezes, uma palavra é pouco para determinar o tema da história. Tenta definir seu tema com uma oposição, por exemplo. O conflito também revela um tema. Exemplo, dinheiro versus felicidade, fé versus ciência, ou sonho versus família. Ou você pode definir seu tema como uma questão também.
Por exemplo, até onde uma pessoa pode ir para conquistar seu sonho? Ou uma pessoa ruim pode mudar de verdade? Se você vai começar um roteiro, pode ser uma boa ideia listar alguns temas que te atraem. Daí você escolhe um que você acha que é mais importante para você. Desenvolvendo seu tema até chegar na sua premissa, você já chegou num bom caminho para começar a escrever. Mas cuidado, seja sutil na abordagem. Apresente o tema na sua narrativa de forma criativa e eficiente, sem panfletagem, sem vender uma oposição ao tema de forma explícita. Outra observação importante é: o tema é o guia, mas não é o motor da história. O que move sua história do início em direção ao fim sempre é: alguém quer algo e está seguindo seu caminho para conseguir. Os 3 lugares na sua história em que o tema se expressa com mais facilidade são: qual a questão que a sua trama explora e debate? Esse é o tema. Todo filme tem uma questão temática sendo explorada. A premissa é uma proposição declarada ou assumida, levando a uma conclusão. É o que starta todas as informações que vão construir uma história. Pode ser uma frase, uma pergunta ou uma problematização, mas dificilmente é uma afirmação completa. Geralmente é uma questão aberta, o famoso e se. Tentar formular essa pergunta sobre a sua história é uma boa ferramenta para se chegar na premissa. Sabendo a sua premissa, você trabalha na sua história com mais foco, com mais segurança, completamente dono da sua história. Então, você tem uma ideia e decide fazer dela um roteiro. Depois, com a ideia na cabeça, você decide sobre o tema do seu roteiro. Daí você descobre qual é a questão da sua história, qual é a premissa. Então, sua história começa a se estruturar. É sentar e escrever. O escritor precisa acreditar no que escreve, examinar seus motivos para escrever, como escrever e o que escrever. Tire um tempo para pensar só nisso antes de começar a escrever sua história. Uma história é uma afirmação para o seu público ou leitor de que você acredita que o mundo poderia ser assim e que sua história merece ser contada. Resumindo esse módulo, quando você pensa em algo e acha que isso vai virar uma história, você tem uma ideia. Quando você pensa numa hipótese como o que aconteceria se, você tem uma premissa. E quando você determina o valor e a causa, você tem o tema. Até o próximo módulo.